Bom, a nova pesquisa Quest apontou que cerca de 62% dos brasileiros são contra a candidatura do presidente Lula para as eleições de 2026. 35% apoiam a disputa por um novo mandato. A simulação de um cenário de segundo turno entre Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro, os dois aparecem empatados no limite da margem de erro. Lula soma 44% das intenções de voto, enquanto Jair Bolsonaro tem 40% dessas intenções. E diante de toda a movimentação dos últimos dias, com diversos políticos se mostrando interessados em disputar a presidência ou governos em 2026, o presidente declarou ontem a senadores da base aliada que pretende disputar a reeleição no ano que vem, inclusive se dedicando à saúde física para estar pronto para a campanha presidencial. Bom, essa é uma discussão, claro, estamos avançando já em 2026, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, diz ou costuma dizer que os políticos e os jornalistas são muito ansiosos, né, para já pensar na eleição sempre seguinte, mas de uma certa maneira essa é a pesquisa que se coloca. Agora, começo aqui pela Mônica, o que chama atenção, por mais que haja essa rejeição ao governo, ao presidente Lula, na urna, né, a gente tem esse empate técnico com Jair Bolsonaro e nas outras simulações ele vence. É possível explicar num momento como esse, sendo que pesquisa é fotografia do momento? Eu não consigo nem explicar por que a gente continua falando de Lula e Bolsonaro como os nomes a serem em disputa. Sinceramente, eu tenho a impressão, às vezes, que eu caí num buraco do espaço-tempo. Até quando eu vejo o Trump fazendo lá políticas protecionistas, realmente talvez nós estejamos andando para trás no tempo. Por que o Brasil não consegue achar novos líderes, pessoas que vão resolver? Esses dois nomes já tiveram mandato, nenhum dos dois resolveu. Um deles teve até mais de um mandato. Por que a gente insiste nesses dois nomes? Eu não me conformo. E aí, olhando essa pesquisa, tem algumas coisas muito interessantes. Você vê o grupo, por exemplo, de homens brancos, jovens, com nível muito alto de educação, que antigamente eram os maiores apoiadores de Lula, hoje são os seus maiores detratores, são os que mais o rejeitam. Então, essa guinada aí nas opiniões das pessoas é algo muito interessante de ver. E principalmente o que a gente percebe, o eleitor brasileiro continua votando com a emoção. Aparecem processos, aparecem condenações para ambos os lados, tá? Não estou falando de um só. As pessoas continuam votando em quem elas gostam. E aí, um recado para o agora declarado futuro candidato Lula. Ele continua falando de saúde, fez um vídeo na esteira esses dias para mostrar que está com saúde, que está firme, que está saudável. Eu, primeiro, me preocupo. Quando alguém fica falando muito, eu tenho saúde, eu tenho saúde, eu tenho saúde, eu fico achando, será que ele está querendo que a gente não veja algum problema de saúde? E segundo, não basta ter saúde, tem que ter saúde política e tem que ter a confiança do povo. Eu me pergunto se essa saúde ele vai ter. Ô Maria, queria te perguntar, claro, se você concorda com a análise da Mônica, mas eu vou além um pouco, né? Todo dia a gente, quando faz essas apresentações de pesquisas, falando em 2026, e claro, os institutos colocam o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas ele está inelegível. A própria Dora Kramer, que trabalha no Jornal Jovem Pan, que a gente faz sempre, ela mesma fala, olha, não adianta fazer uma análise como essa, porque não é o cenário, não vai ser o cenário até que me prove o contrário. Você concorda? Olha, eu respeitosamente discordo da Dora Kramer, porque eu acho que no Brasil e na política brasileira tudo é possível. Então, a gente não sabe. Um já foi inelegível, voltou a ser elegível, eu acho que no Brasil tudo é possível. Mas o que eu queria falar sobre essa pesquisa Quest é interessante, né? Porque o Lula se encontra no seu pior momento político, a sua pior crise, é a primeira vez que ele tem uma reprovação acima de 50%, então deve estar bastante preocupante lá no Planalto. E um ponto que a Mônica trouxe caiu a aprovação entre os jovens e lembrando que caiu também a aprovação entre as mulheres, que é um eleitorado forte da esquerda, é um eleitorado forte do petismo. Então é importante mencionar que o Lula vem perdendo apoio com a sua base. E o que eu queria dizer trazendo um cenário eleitoral mais amplo aqui. Eu acredito muito, já falei isso em outros lugares, até escrevi um artigo sobre isso, que a gente corre muito risco de ter um efeito Biden aqui em 2026. Porque, veja, Lula é uma figura que também está com a questão de saúde, questão de idade e tudo mais. E o Biden passava por isso lá nos Estados Unidos em 24. Temos um problema de, a economia está aos trancos e barrancos, mas o nosso principal problema são os preços, que foi o calcanhar de Aquiles da gestão Biden e que não soube vender isso eleitoralmente. Então, o governo Lula
está numa saia justa, porque não tem um programa inovador neste governo. Ele está tentando lançar agora o Brasil para os brasileiros. Vamos ver como é que isso vai ficar, se vai conseguir ter um legado até 2026. E está com essa questão dos preços da inflação, preços dos alimentos. Não tem como não ir no mercado sem ter um ataque cardíaco, não é? Então, é complicado mesmo. Então, mas, por último, falo aqui. Acho que tem tudo isso contra o Lula e tudo mais, mas a gente vê que ele ainda que está na frente nas pesquisas quando é o segundo turno, porque justamente por não ter um nome que pulveriza a esquerda toda se concentra nele. E isso pode sim ser um fator positivo nas eleições de 2026, já que a direita está muito pulverizada e fica no disse-me disse quem vai ser o candidato. É isso. Antes de passar para o Diogo e para a Ana, vocês falaram de Joe Biden, né? Sabe quem fez uma comparação do presidente Lula com Joe Biden? Foi o ex-governador e candidato derrotado inúmeras vezes, Ciro Gomes. Ele falou justamente sobre isso, a gente acompanha agora aqui no Linha de Frente. Ele deve ter lido Ciro Nogueira. Todos os levantamentos que eu estou tendo acesso, a queda do presidente Lula, e inclusive no Nordeste, que é a sua principal base eleitoral, é impressionante. E o desgaste da sua imagem, eu acho que começou um efeito um pouco parecido com o que aconteceu com o presidente Biden nos Estados Unidos. As pessoas não estão vendo, eu vi isso nas pesquisas, mais capacidade de liderança do presidente Lula de enfrentar o momento do país. E isso só tende a agravar, eu acho que é um processo irreversível. A queda de popularidade, você vê que a maior parte da população não quer que ele seja mais nem candidato. Bom, não é Ciro Gomes, é Ciro Nogueira, o senador que preside o Progressistas. Diga, Diogo. O que me espanta mais ainda é a gente estar discutindo se o Lula pode concorrer a um quarto mandato, mas sem discutir esse assunto em si, e sim se ele vai se eleger ou não. Numa democracia minimamente razoável, não é sensato você pensar num presidente 4 vezes, 2 seguidas e mais 2 seguidas, porque por melhor que ele seja, ele vai indicar ministros no Supremo, diretores de agências reguladoras, um monte de cargos em estatais. Isso cria um vício, cria o personalismo, é muito ruim. Eu não entendo porque que nenhum dos 594 parlamentares fala nada a respeito. Cadê um projeto de lei para estabelecer um limite de 2 vezes para presidente, consecutivas ou não? Resolveria grande parte desses problemas da gente ficar na mesmice de caciques partidários dominando quando chegam no poder e não dando espaço para os outros. E não tenho dúvida, se o Lula não fosse mais candidato por perder o direito, o próprio Bolsonaro perderia muito da sua força e a gente teria espaço para ver novas lideranças políticas surgirem. Sim. Pois é, Ana, a gente fala muito sobre lideranças políticas, né? Mas o quadro de 2026 é o que está aí, né? É o que está na mesa, não tem jeito, né? Ou tem jeito? Não, e o mais chocante é que as pessoas contam com um candidato que está inelegível. Isso, para mim, é absurdo, porque significa o total fracasso das nossas instituições e a insegurança jurídica que tem o nosso país hoje em dia. Veja, a Maria trouxe aqui. Não, eu acho que tudo pode acontecer, porque no Brasil tudo pode acontecer. A gente não pode ser o país em que tudo pode acontecer. Eu não estou aqui discutindo o mérito da decisão de inelegibilidade, não é isso. Mas se existe uma decisão que deveria ter passado por todo um contraditório, por ampla defesa, para ter um julgamento justo por um juiz natural, a gente não tem que estar aqui conjecturando se isso vai mudar. A gente tem que aceitar isso como uma premissa fundamental, e eu tenho certeza que se isso acontecesse, a direita ia conseguir se organizar de uma maneira muito mais eficiente. Se desde já fosse considerado que o ex-presidente Jair Bolsonaro não vai poder se candidatar. Só que o que me choca, e acho que é porque eu sou advogada, não sei, é como as pessoas não levam a sério uma decisão judicial. E elas dizem, pode ser que mude. Meu Deus, enfim. E dizem sabendo que que é possível, né? Na política, não, porque já passado é incerto no Brasil. Exato, não é que nunca aconteceu. Eu queria fazer um comentário em relação a essa comparação com o Joe Biden. Por favor. Porque a Maria trouxe aqui que o que derrubou o Joe Biden, o que fez com que ele não fosse reeleito foi a inflação. Mas uma coisa que você que assiste o Jovem Pan vai saber e pouca gente sabe é que a inflação nos Estados Unidos estava caindo. Às vezes a inflação pode cair e os preços continuarem eu falei subindo. Preços, eu não falei inflação, eu falei preços. Então, mas muita gente fala de inflação. Não. E o que eu quero, você justamente trouxe que o problema do Biden foi a inflação. E isso foi mesmo, porque na cabeça do americano ainda era a inflação. Mas o legal é,
se um país tem, por exemplo, uma inflação de 20% e o preço, então, de um produto que custa 10 vai passar a custar 12 no mês seguinte. Se no mês seguinte a inflação de 20 passa a ser só de 10, o preço ainda assim vai subir. Então, de 12 ele vai passar a custar 13. A inflação foi menor, mas o preço continua subindo. E isso, não adianta a gente falar, a gente explicar. As pessoas vão ao supermercado, veem que o preço está subindo, não importa se a inflação está caindo, mesmo. Não importa o indicador econômico, não importa déficit. O que importa é, este é o presidente que fez com que agora eu não consigo mais comprar café, não consigo comprar ovo e a picanha nunca cheguei nem perto. E isso vai ter impacto em 2026. Tem uma acadêmica que dizia que a gente não se alimenta de PIB, né? Exatamente. Antes da gente seguir nessa discussão, ainda falando sobre 2026, Ciro Nogueira falou sobre o cenário para a direita nas eleições de 2026. A gente ouve esse trecho aqui no Linha de Frente. Acompanhe. Eu acho que nós temos um cenário muito positivo para a direita se ela ficar unida. Se ela tiver a capacidade de aglutinar e tiver o apoio do presidente Bolsonaro, que é o fundamental, eu não tenho dúvida que nós iremos vencer a eleição do próximo ano. Pois é, Diogo, tem na mesa, né, você tem a direita com muitos nomes, a esquerda só, praticamente o presidente Lula, e é saber como que a direita chega a 2026, porque obviamente o ex-presidente Jair Bolsonaro não vai nesse momento, por exemplo, declarar apoio ao governador Tarcísio, né, porque ele está esperando, ele também espera uma possível reversão da justiça. Pois é, eu discordo um pouco do que disse Ciro Nogueira, embora respeite que ele tem um conhecimento político gigantesco, né? Mas eu não vejo, primeiro, o presidente Lula morto nas próximas eleições, de forma alguma. Ele tem a máquina do governo na mão, ele tem experiência, ele é o político mais conhecido do Brasil, para o bem ou para o mal, não há brasileiro que não conheça o Lula. Bolsonaro é até um pouco menos conhecido do que ele. Isso faz os dois serem muito importantes na disputa, mas o Lula sempre será forte. E tendo a máquina do governo, ele tem um monte de projetos que vai colocar, por exemplo, isenção de imposto de renda até R$5.000, o pé de meia, um monte de coisas que vão impactar algumas pessoas que podem eventualmente votar nele. Vai depender muito da inflação, de quanto sobra de dinheiro no bolso das pessoas. Então, outra coisa que eu acho também importante, essa história da direita se unir. Se unir agora, não sei se é importante. A gente tem 2 turnos nas eleições. Se forem 3, 4 candidatos de um grupo ou de outro, eu duvido que o Lula leve no primeiro turno. Ele vai ter seus 25, 30, 35, 40% de votos e vai para o segundo turno com aquele que for mais votado, muito provavelmente da direita. Sim. E aí sim é a hora da direita se unir. Então não tem sentido agora querer cortar asas de alguns que estão crescendo, se mostrando. Por mim, eu queria ver 5, 6 pré-candidatos para a gente poder, com o longo do tempo, escolher os 2, 3 melhores e daí eles fossem para as eleições. Ô, Monique, só lembrando que amanhã, sexta-feira, tem o anúncio do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, né? Como pré-candidato. Ele tem aquele problema... Outro inelegível, né? Inelegível, mas... É um pequeno problema, mas tudo é possível nos trópicos. Virou detalhe, Mas você viu quem que tá falando que quer se candidatar? O Rodrigo de Sorocaba, Rodrigo o prefeito de Sorocaba. Ele falou que ele disse que se o Tarcísio se candidatar à reeleição no estado de São Paulo, que ele vai se colocar à disposição para se candidatar. Aliás, nesse caso tem uma fila, o André do Prado, que preside a Assembleia, o próprio prefeito Ricardo Nunes, né, que negou de pé junto que poderia largar a Prefeitura de São Paulo no ano passado, mas já vem se posicionando. Pois é, são todos nomes muito fortes. E aí, essa história de vamos já unir a direita é justamente para tentar destruir esses nomes que estão surgindo e que a gente precisa, que é a construção das novas lideranças, é o que eu estava falando no começo. Mas essa conversa de ter que unir todo mundo já no primeiro turno, isso é muito perigoso. O sistema de 2 turnos no Brasil parece que não funciona. Não sei se as pessoas não entendem, porque aí fica aquela coisa, quando está chegando perto, vamos olhar as pesquisas, e aí aquela história de voto útil, não, vou votar nele, porque senão o outro vai levar no primeiro turno. Nós estamos destruindo o sistema de 2 turnos que existe exatamente para que a sociedade possa dizer o seguinte: olha, o projeto que eu quero para o meu país ou para a minha cidade é o desta pessoa aqui. No primeiro turno eu vou votar nesta pessoa para sinalizar que este é um projeto que merece força política, que merece apoio de outros e que, portanto, existe uma porção da sociedade que apoia estas ideias. No segundo turno, aí sim, unem-se os blocos para decidir quem vai
ter a caneta. O que a gente faz no Brasil? Não, no primeiro turno já vamos decidir quem tem mais chance, já vamos evitar que o outro vá, e nós estamos justamente tirando uma ferramenta poderosíssima de construção de novas ideias. No primeiro turno aqui em São Paulo, a gente tinha nomes sensacionais e acabou que eles não tiveram força porque veio lá o Pablo Marçal e ficou todo mundo discutindo o que ia ser, e boas ideias que estavam sendo apresentadas, assim como na eleição de presidente também, aquela discussão toda da terceira via, quem podia ser uma boa terceira via, tudo isso fica perdido porque a gente sai do racional, sai até do emocional e daí a gente vai pro visceral e vota pelo medo. E vi de 2018, né, Maria? Em 2018 chegou a haver aquele movimento pró, aí sim, Ciro Gomes, né, para não deixar Jair Bolsonaro ir pro segundo turno, mas isso não aconteceu, como a gente sabe. É isso, né? Eu lembro, eu fiz mestrado na Inglaterra e lá, predominantemente, é o sistema majoritário, que a gente tem situação e oposição, né? Que lá são os partidos trabalhadores e os conservadores. E assim também é nos Estados Unidos, os republicanos e os democratas, apesar de terem outros partidos menores, mas quem predomina no cenário eleitoral são esses dois grandes partidos, mais a direita e mais a esquerda. E aqui eles me perguntavam, meus colegas que eram britânicos me perguntavam, meu Deus, mas como é esse sistema de representatividade proporcional? Que é o nosso sistema aqui, que a gente tem vários partidos, todo esse número enorme de partidos e alternativas políticas. Isso é excelente. Realmente porque, assim, traz novas ideias, novos candidatos, novas propostas, as pessoas se sentem representadas com seu viés político. Isso é legal, isso é bacana. Mas no fundo, a gente sabe, né, que o debate, ele tá sempre, continua a Guerra Fria, esquerda versus direita. E é, sim, importante para a direita conseguir consolidar uma candidatura que consiga, de fato, unir para ela ficar competitiva assim. Então, eu acho que legal, lindo, cada um querendo aparecer no holofote, massa, mas, no final das contas, o que prevalece é o segundo turno, né, gente?